Bem-vindo ao canal Relatos Macabros. Se inscreva no canal e deixe o like. Aproveite o terror. O caroneiro da estrada 66. João ajustou os espelhos do caminhão, tentando afastar o sono com alguns goles de café frio. Dirigir sozinho pela estrada 66 durante a madrugada nunca tinha sido um problema. Ele se considerava acostumado aos longos trajetos e ao silêncio das rodovias escuras. Mas naquela noite, algo parecia fora do normal. O ar estava opressor, denso, como se uma tempestade estivesse prestes a desabar, mesmo com o céu claro e a lua cheia lançando um brilho quase surreal sobre o asfalto. Após alguns minutos, ele avistou o vulto. A figura à beira da estrada parecia deslocada, quase como se tivesse sido deixada ali às pressas. João instintivamente diminuiu a velocidade, sem saber ao certo o que estava fazendo. Talvez fosse o cansaço falando, ou a memória de outras noites solitárias na estrada, mas ele decidiu parar e oferecer carona ao homem. O caroneiro subiu no caminhão sem cerimônias, sentando-se ao lado de João com um leve aceno de cabeça. O cheiro que emanava dele era estranho, como um misto de terra molhada e algo metálico, como o ferro quente que se sente nas ferragens das estradas após um acidente. Seu rosto era pálido, quase cadavérico, mas com uma expressão intrigante, como se soubesse algo que João ignorava. A viagem continuou em silêncio por alguns minutos, mas, eventualmente, o caroneiro começou a falar, mencionando lugares e datas que João conhecia bem demais. Ele contou histórias da infância de João, de eventos específicos que João nunca havia compartilhado com ninguém. A princípio, João pensou que estava apenas cansado demais, talvez sonolento a ponto de imaginar a conversa. Mas o desconforto crescia. "Você lembra do Tiago?" O caroneiro perguntou em um tom frio, mencionando o nome do melhor amigo de infância de João, morto em um trágico acidente de bicicleta. João sentiu o coração acelerar. Ele nunca falava sobre Tiago. Era um nome que trazia lembranças dolorosas e culpa. Ele murmurou uma resposta evasiva, mas o caroneiro não parou. Descreveu o acidente com detalhes, como se tivesse estado lá, observando de perto, vendo o sangue misturado à lama da estrada, o silêncio que seguiu o impacto. João tentou mudar de assunto, mas o caroneiro continuava, agora falando sobre os lugares que Tiago queria visitar, os sonhos interrompidos que ele tinha, e a culpa que João carregava em segredo. A cada palavra, era como se o ambiente ao redor dele se tornasse mais sufocante, as sombras se alongando e se misturando com a noite lá fora. As árvores que passavam pareciam dobrar-se em direção ao caminhão, como se estivessem tentando alcançar as janelas. "Você acha que ele te perdoou, João?" A voz do caroneiro soou quase como um sussurro, ecoando dentro da cabeça dele. João sentiu-se dominado por um misto de medo e raiva, uma vontade súbita de gritar, mas algo o impedia. O caminhão continuava seu curso, mas ele não reconhecia mais a estrada. Tudo parecia deformado, como um pesadelo onde a lógica não existia. A lua, antes brilhante, agora parecia coberta por uma fina camada de nuvens escuras, tornando-se quase vermelha, como sangue fresco. Percebendo que estava à beira de um colapso, João tentou parar o caminhão, mas o volante parecia preso, imóvel, como se algo invisível o segurasse. Quando olhou pelo retrovisor, viu o rosto do caroneiro distorcido, sorrindo de uma forma que parecia não humana, um sorriso que se estendia além do que um rosto humano poderia suportar. Era como se estivesse ali apenas para lembrar João de cada erro, cada falha, cada segredo enterrado. Finalmente, depois do que pareceu uma eternidade, o caroneiro se despediu com um simples aceno de cabeça. Saiu do caminhão e desapareceu na escuridão, deixando João sozinho, ofegante, com uma sensação de que parte dele havia sido levada naquela noite. A estrada, agora deserta novamente, parecia observar João em silêncio, uma testemunha eterna de seus pecados. A encruzilhada das almas. Lucas e Marina estavam há horas na estrada. Uma viagem que deveria ter sido tranquila agora se tornava um desafio de paciência.
Eles estavam cansados, famintos e à beira de uma discussão quando resolveram cortar caminho por uma estrada rural, acreditando que economizariam tempo. No entanto, ao cair da noite, começaram a perceber que algo estava errado. Eles chegaram a uma encruzilhada. Era como qualquer outra, mas ao escolherem um caminho, perceberam que voltavam ao mesmo ponto. Tentaram 1, 2, 3 vezes, e sempre acabavam retornando à encruzilhada, como se estivessem presos em um ciclo sem fim. Marina começou a entrar em pânico, sussurrando que havia algo errado, algo que ela não conseguia explicar. Lucas, por outro lado, tentava manter a calma, tentando racionalizar o que estava acontecendo. Talvez fosse apenas uma questão de se orientar melhor, mas ele sabia, no fundo, que aquela sensação de déjà vu era algo muito mais perturbador. Enquanto debatiam o próximo passo, uma figura sombria surgiu à beira da estrada, observando-os em silêncio. Lucas e Marina ficaram imóveis, sem saber o que fazer. A figura tinha um rosto encoberto por uma escuridão que não era natural. Parecia sugar a luz ao seu redor, tornando-se quase uma sombra viva. Ela levantou o braço, apontando para um caminho específico. Lucas hesitou, mas a figura parecia insistente, como se os convidasse a seguir. Com poucas alternativas, eles decidiram seguir pelo caminho indicado, mas logo perceberam que as coisas só pioravam. A estrada se transformou em algo sombrio, com árvores retorcidas e sombras que pareciam se mover. Marina começou a ouvir sussurros, vozes que chamavam seu nome, trazendo lembranças de pessoas que ela conhecera, algumas já falecidas. Os sussurros começaram a falar dos medos e arrependimentos mais profundos de Marina, revelando segredos que ela nunca tinha compartilhado, nem mesmo com Lucas. A cada quilômetro, as vozes ficavam mais intensas, como se tentassem atraí-la para fora do carro. Lucas, por sua vez, começou a ver visões de parentes que haviam falecido, seus rostos distorcidos em expressões de agonia, como se estivessem presos em um sofrimento eterno. A figura sombria reaparecia em intervalos, guiando-os em uma estrada que parecia um labirinto de horrores. A cada aparição, Lucas e Marina sentiam-se mais esgotados, como se algo estivesse sugando suas energias. As vozes agora não apenas sussurravam, gritavam, exigindo que eles enfrentassem seus passados, seus arrependimentos, suas falhas. Em um último ato de desespero, Marina começou a recitar uma oração e Lucas a acompanhou. As sombras ao redor pareciam hesitar, e o ar pesado se aliviou um pouco. A figura sombria, no entanto, não desapareceu. Apenas observava com olhos que agora brilhavam em um vermelho ameaçador, como se estivesse decidida a manter suas almas presas naquele lugar. Finalmente, eles chegaram a uma nova encruzilhada, mas desta vez havia um pressentimento de liberdade, de que aquele era o caminho de saída. Sem olhar para trás, aceleraram, deixando a figura sombria e os sussurros para trás. Quando finalmente saíram da estrada, o relógio do carro mostrava um horário absurdo, como se tivessem passado dias naquela encruzilhada. Ainda que tenham conseguido escapar, sabiam que algo havia mudado. Não eram mais as mesmas pessoas. A encruzilhada das almas havia roubado uma parte deles, uma parte que eles nunca recuperariam. A estalagem dos desaparecidos. Carlos e Elisa eram um jovem casal em busca de aventura. Decidiram pegar a estrada e explorar as áreas rurais do país, passando por pequenas vilas e estradas esquecidas pelo tempo. Em uma dessas viagens, já tarde da noite, encontraram uma velha estalagem. Ela parecia abandonada, mas ao se aproximarem, notaram uma placa velha e desgastada que dizia estalagem do viajante. A ideia de dormir em um local com uma atmosfera tão peculiar os atraiu, e eles decidiram passar a noite ali. Ao entrarem, foram recebidos por um senhor de aparência sombria e olhar distante. Ele os conduziu a um quarto no andar de cima, com móveis antigos cobertos de poeira e um cheiro que parecia ser uma mistura de mofo e algo metálico. Elisa sentiu um calafrio, mas Carlos a convenceu de que era apenas a imaginação. Eles se deitaram,
esperando que a noite fosse tranquila. Durante a madrugada, Elisa acordou com passos no corredor. Ao abrir os olhos, viu uma sombra espreitando pela fresta da porta. Tentando despertar Carlos, percebeu que ele estava em um sono profundo, praticamente imóvel. Os passos continuaram, acompanhados de sussurros que pareciam vir de várias vozes ao mesmo tempo. Assustada, ela decidiu investigar. Ao sair do quarto, viu algo estranho. Os corredores pareciam infinitos e as portas estavam abertas, revelando quartos vazios, todos com o mesmo mobiliário antigo. No entanto, em cada cama, parecia haver uma mancha escura, como se alguém tivesse estado ali e deixado uma parte de si. Conforme ela avançava, os sussurros ficavam mais altos, formando palavras que pareciam sussurrar seu nome, chamando-a para os quartos. Elisa notou que as sombras se moviam, tomando formas que lembravam pessoas. Algumas pareciam estar presas, outras simplesmente a observavam em silêncio. Ela tentou voltar ao quarto, mas percebeu que estava perdida. O corredor parecia um labirinto e cada porta aberta era um convite para o desconhecido. Quando finalmente encontrou o quarto, Carlos estava acordado, com o olhar fixo na parede, como se estivesse hipnotizado. Ele parecia não a reconhecer, e suas palavras eram desconexas, como se estivesse falando com alguém que ela não podia ver. Desesperada, Elisa o sacudiu, e ele finalmente a olhou, mas seus olhos pareciam vazios, como se algo tivesse sido tirado dele durante a noite. Ao amanhecer, eles saíram da estalagem, mas algo os seguiu. Sentiam-se diferentes, como se uma parte deles tivesse ficado naquele lugar. A cada noite desde então, ambos sonhavam com os corredores da estalagem e ouviam sussurros que nunca os deixaram. Eles tentaram voltar para encontrar a estalagem, mas ela havia desaparecido, como se nunca tivesse existido. No entanto, o pesadelo persistia, uma lembrança de que algo os observava da escuridão, esperando o momento de trazê-los de volta. O caminho sem volta. Miguel era um caminhoneiro experiente, acostumado a viagens longas e estradas perigosas. Em uma noite escura, enquanto transportava uma carga pesada, decidiu cortar caminho por uma estrada secundária pouco conhecida. Era um desvio arriscado, mas que economizaria horas preciosas. O que ele não sabia era que aquela estrada guardava segredos antigos, histórias que ninguém contava por medo de reviver as memórias sombrias. A estrada parecia normal à primeira vista, mas conforme ele avançava, o ambiente ao redor se tornava mais denso, as árvores mais sombrias e o silêncio mais opressivo. Nenhum animal, nenhum som, apenas o barulho do motor e o rangido da carroceria. A cada quilômetro, Miguel sentia um peso nos ombros, uma sensação de que algo seguia, observando cada movimento. Quando o caminhão começou a falhar, ele sentiu um frio na espinha. Parou no acostamento e saiu para verificar o motor, mas, ao descer, percebeu uma figura no espelho retrovisor. Era uma sombra indistinta, parada na escuridão, olhando diretamente para ele. Miguel congelou, sentindo um terror inexplicável. Quando se virou, a figura tinha desaparecido. Tentando ignorar o medo, ele voltou para o caminhão e continuou a viagem. No entanto, a cada curva, a figura parecia mais próxima, sempre no canto de sua visão, como um vulto que o espreitava. Em um momento de pânico, Miguel acelerou, tentando deixar a sombra para trás, mas ela parecia cada vez mais próxima, quase dentro do caminhão. Ele começou a ouvir vozes, sussurros que falavam de acidentes, de caminhoneiros que haviam desaparecido na mesma estrada, de almas presas, sem descanso. A figura, agora visível no banco do passageiro, era uma mulher com um olhar vazio e um sorriso perturbador. Ela o observava, silenciosa, enquanto o ambiente ao redor do caminhão se tornava cada vez mais escuro. Miguel tentou gritar, mas o som ficou preso em sua garganta. Ele se sentia paralisado, incapaz de controlar o caminhão, que agora parecia seguir por conta própria. A estrada nunca acabava,
e ele tinha a sensação de que estava dirigindo para um destino sem volta. Em um último ato de desespero, fechou os olhos e, quando os abriu, estava parado no meio de uma estrada vazia, sem saber quanto tempo havia se passado. Desde aquela noite, Miguel nunca mais foi o mesmo. A sombra da mulher ainda o acompanhava, uma presença constante em suas viagens, como um lembrete de que ele havia visto algo que não deveria, um segredo da estrada que agora fazia parte de sua vida. O posto abandonado. Ana e Paulo eram dois amigos que decidiram fazer uma viagem noturna para chegar mais rápido ao destino. Em uma estrada deserta, o combustível do carro estava baixo e eles começaram a se preocupar. Após alguns quilômetros, avistaram um posto de gasolina à beira da estrada. Parecia antigo e mal cuidado, mas, sem outra opção, decidiram parar. Ao entrarem na loja de conveniência, notaram que tudo estava empoeirado e desorganizado. As prateleiras estavam repletas de produtos vencidos e o cheiro de mofo era sufocante. Paulo foi procurar alguém para atendê-los, mas a loja estava completamente vazia. No entanto, ele sentiu uma presença, como se algo estivesse os observando. Ana decidiu sair do carro e caminhar um pouco pelo posto, mas notou algo estranho. Havia fotos antigas pregadas nas paredes do posto, todas mostrando pessoas que pareciam familiares. Ao olhar mais de perto, percebeu que as fotos eram de viajantes que haviam passado por ali. Seus rostos estavam marcados por um olhar vazio, como se estivessem em transe. Quando Paulo voltou, Ana mostrou as fotos, e ambos sentiram um arrepio ao ver que algumas das imagens mostravam carros parecidos com o deles, parados no mesmo posto. Uma sensação de déjà-vu tomou conta dos dois, e eles perceberam que deveriam sair dali o mais rápido possível. Ao tentarem ligar o carro, o motor não pegou. O pânico aumentava, e o ar parecia mais pesado, dificultando a respiração. De repente, um homem apareceu, saindo das sombras, com um sorriso estranho no rosto. Ele os observou por um tempo, em silêncio, antes de perguntar se precisavam de ajuda. Quando ele se aproximou do carro, Ana e Paulo perceberam que seu rosto era familiar. Ele era o mesmo homem de uma das fotos. Sem hesitar, tentaram empurrar o carro para longe do posto, mas o homem continuava se aproximando, seus passos silenciosos como se deslizasse pelo chão. A cada movimento, o posto ao redor parecia mais escuro, as luzes piscando e a atmosfera opressora. Com o último esforço, conseguiram fazer o carro pegar e saíram em disparada, deixando o homem e o posto para trás. Quando olharam pelo retrovisor, o posto havia desaparecido, como se nunca tivesse existido. A estrada estava vazia, mas uma sensação de que algo os observava continuava presente. Desde aquela noite, Ana e Paulo nunca mais passaram por estradas desertas, com medo de que o posto fantasma os esperasse em algum ponto da jornada.